Não faça pelo seu filho o que ele pode fazer por ele mesmo. Eu sei que nós mães gostamos de ajudar, gostamos de fazer com que as crianças não sofram, mas toda ajuda que a gente dá a uma criança que ela não precisa porque ela dá conta de fazer aquilo, faz com que ela não desenvolva a sua autonomia, que ela não desenvolva habilidades. E já dizia Maria Montessori que dar demais é pior ainda do que não dar nada. Então, se eu ajudo demais, pode ser muito mais prejudicial do que eu não ajudar nada a uma criança. Eu sei que hoje em dia, né, com a nossa pressa, com a nossa falta de tempo, o que a gente menos tem é paciência para esperar o tempo da criança. Só que para que ela desenvolva essas habilidades e possa aprimorá-las com o tempo, a gente precisa ter paciência, a gente precisa observar sem intervir, a gente precisa esperar, inclusive, que ela peça ajuda, que ela perceba que ela precisa de ajuda. Se a gente intervém com a nossa pressa, com o nosso jeito autoritário, a gente pode transmitir para a criança a ideia de que ela não é capaz de fazer aquilo, de que ela não faz bem, de que a gente faz melhor, e a gente pode simplesmente afundar ela num sentimento de inadequação, de incapacidade. Então a gente não pode se antecipar à necessidade da criança. É importante que ela se dê conta de que de repente ela não está conseguindo fazer, para ela poder perceber também que ela precisa pedir ajuda. Pedir ajuda não é errado, muitas vezes é necessário. Muitos de nós, pais, né, que fomos educados no autoritarismo, a gente também se antecipa aos desejos da criança e nem permite que eles cheguem a esperar, desejar, pedir, expressar, manifestar aquilo. E a gente enche a criança de bens materiais simplesmente porque a gente quer agradar. A gente tem uma necessidade gigante de agradar. E, na verdade, isso está conectando a gente com os nossos vazios emocionais, com os vazios emocionais que a gente carrega da nossa infância. A gente não quer que o nosso filho sofra, a gente não quer que o nosso filho se frustre. Então, para ele nem passar por isso, a gente acaba se antecipando aos desejos da criança, ensinando coisas bastante inadequadas, como o consumismo, inclusive. A gente impede os nossos filhos de sentir tédio. E o tédio é necessário para desenvolver a inteligência da criança. É importante esse espaço, esse vazio, para que ela possa criar. Né? Muitos de nós nos sentimos muito desamparados na nossa infância. A gente achava que os nossos pais não tinham tempo pra gente, que os nossos pais não nos davam a atenção que a gente legitimamente precisava receber. Então a gente não quer fazer isso com os nossos filhos. E no fim das contas a gente acaba polarizando, né, esse comportamento. A gente acaba inundando o espaço, a vida dos nossos filhos com a nossa presença. Então eu peco por excesso. Os nossos pais pecavam por falta e a gente peca por excesso. A gente não deixa a criança ter tédio, então a gente enche as agendas deles, né? Enchem eles de atividades programadas nas quais a gente está participando e a gente acaba criando uma dependência da criança com a gente. Ela entende que sem a gente ela não fica bem. Então ela acaba se apegando de uma forma que é ruim para ela, porque impede ela de desenvolver autonomia e de se virar sozinha, e é ruim pra gente, porque acaba sobrecarregando a gente. Então, voltando ao tema anterior, né, quando eu encho a criança de bens materiais para que ela não se frustre, para que ela não sofra, na verdade eu impeço ela de ter tédio, de não valorizar o que tem, né, não valorizar inclusive o nosso dinheiro. É importante demais que ela dê valor àquilo que ela tem, mas se ela tem demais, é muito fácil ter aquilo, meus pais sempre fazem o que eu quero, eu acabo não dando valor a isso que eu tenho, que custa bastante para os meus pais. Se eu me antecipo ao meu filho e evito que ele sinta dor, que ele se frustre, que ele não chegue a ter desejo, eu estou impedindo que a criança busque recursos para solucionar as suas questões. Na verdade, o grande problema, como eu falei antes, né, pela falta de tempo, a pressa dos pais, é resolver a coisa imediatamente. A criança acaba não tendo tempo para pensar em soluções para um problema que muitas vezes ela criou. Os pais solucionam por ela. Muitos pais, com medo dos filhos serem julgados aí fora e com medo também de serem julgados como pais, impedem que os filhos sintam e sofram as consequências das atitudes deles, das tomadas de decisões, das escolhas que eles fizeram. Se um filho, por exemplo, decide não estudar para uma prova porque ele quer ficar na televisão, que ele quer ficar no computador, que ele quer ficar brincando,
e tira uma nota ruim na prova, muitos pais vão brigar com o professor, ao invés de colocar a criança num lugar de responsabilidade para que ela busque soluções para algo que ela gerou, porque ela decidiu não fazer aquilo. Muitos pais sentam com filhos grandes de 8, 10, 15 anos para estudar, porque os filhos sozinhos não fazem isso. Ou seja, eu criei uma dependência. O meu filho só faz se eu estiver do lado, quando isso é uma responsabilidade inteiramente da criança. É importante que ela sofra as consequências, às vezes, de tirar uma nota baixa, de ser punida na escola, por mais que a gente não concorde com esse tipo de educação tradicional, mas as escolas muitas vezes têm esse tipo de conduta, né? Esse tipo de castigo, de punição. A gente não quer, como a gente quer evitar o sofrimento, a gente se obriga a sentar com um pré-adolescente de 12 anos, porque senão ele não estuda, porque a gente não quer que ele sofra. E isso faz com que esse pré-adolescente nunca gerencie a sua própria agenda, gerencie os seus deveres, gerencie as suas provas, organize o seu tempo para estudar, porque é ele quem tem que fazer isso. Nós não somos secretários dos nossos filhos. E enquanto a gente estiver controlando cada passo que os nossos filhos têm que dar, inclusive controlando o que eles comem, o que eles deixam de comer, quando eles já são grandes, a gente está impedindo que eles voem. A gente está cortando as asas deles porque está criando uma dependência. E se eles dependem de mim, no fundo, eles nunca vão me abandonar, né? Se eu sequestro os meus filhos dessa maneira, eu faço com que eles nunca saiam de casa porque eles nunca se sentem preparados para dar o passo e viverem as suas próprias vidas. Eles precisam de mim, do meu aval, de que eu tome certas decisões para eles poderem dar os seus passos. E isso condiciona o resto das nossas vidas. Filhos adultos infantilizados muitas vezes vieram de educações super protegidas, de pais super protetores, que sempre resolveram os pepinos dos filhos, não deixaram eles sentir, né, sofrer as consequências das suas escolhas, resolveram os problemas por eles. E aqui eu repito, às vezes é melhor dar pouco do que dar demais. Basicamente porque pessoas carentes de recursos tentam se mobilizar para resolver seus problemas, para buscar recursos, inclusive aprendem a pedir ajuda quando precisam, né? Porque elas não têm isso. Se eu tenho demais, eu não dou valor a isso. Então, entendam que a superproteção pode estar muito associada a uma infância dos pais de desamparo emocional. Como eu julgo os meus pais até hoje por terem me desamparado emocionalmente, eu vou lá e faço tudo diferente, eu faço o oposto dos meus pais. Só que eu acabo sendo tóxica na outra polaridade. Eu, com o meu excesso, sou tóxica também. E isso é um movimento muito inconsciente. Se eu impeço que o meu filho desenvolva a sua autonomia, né, de alguma forma eu vou fazer ele ficar dependente de mim, né, não sair de perto de mim, não me abandonar no futuro, porque eu também não quero me conectar com o sentimento de solidão e abandono que eu trago lá da minha infância. Eu espero que esse filho me nutra emocionalmente e, sugando a energia vital do meu filho, eu impeço que ele viva a própria vida dele. Eu sequestro o meu filho. E eu tenho certeza que não é isso que a gente quer fazer com os nossos filhos. A gente quer filhos livres emocionalmente, a gente quer filhos que sejam independentes, autônomos, que resolvam seus próprios problemas, né? Sejam pessoas honestas, assertivas. Mas para isso, a gente precisa ser esse adulto, a gente precisa ser esse modelo. Então, se eu também não sou livre emocionalmente, se eu também não ajo com autonomia, se eu dependo muitas vezes dos meus pais, porque eu quero o aval deles para tomar uma decisão, não adianta nada eu esperar isso dos meus filhos se eu não sou esse exemplo vivo dentro de casa. Então, se vocês querem filhos que resolvam as suas próprias questões, não façam por eles o que eles dão conta de fazer hoje. Mesmo o filho pequenininho já dá conta de fazer certas atividades, certas coisas dentro de casa, de ajudar. Não poupa o filho com medo dele sofrer, né? Porque evitar que o filho sofra, resgatar o filho do sofrimento, faz ele se tornar uma pessoa muito frágil, não resiliente. Sempre que ele entrar em contato com a frustração, o mundo dele vai cair. E isso, enquanto é criança, a gente vê certas birras. Agora, quando vira adulto, e a gente vê uma birra de adulto, um adulto descontrolado, impaciente, que quer que todo mundo funcione à sua volta, né? Atendendo aos seus desejos, disponível para ele, se torna um adulto tirano, um déspota.
E a gente não entende como, tendo dado tanto amor, tanta atenção, tanto carinho, esse adulto se tornou dessa forma. Esse adulto cresceu e acha que ele reina sozinho o planeta. Mas isso tem a ver com a educação que ele recebeu, com a super proteção, né, de ser criado entre algodões com medo dele se machucar. A criança precisa também sofrer, não que a gente tenha que causar o sofrimento dela, mas ela precisa entrar em contato com a dor para que ela aprenda a superar essa dor. O que a gente vive fora de casa não tem nada a ver com o que a gente vive em casa. O mundo fora exige de nós uma capacidade de superação muito mais forte, muito mais potente. Então, se os meus pais me protegem, me engaiolam o tempo inteiro, eu não vou estar preparado para viver o mundo aí fora. Se esse vídeo fez sentido para você, coloca aqui nos comentários, traz para mim as suas dúvidas, curte, compartilha, toca no sininho para você ser avisado sempre que eu publicar um novo vídeo. Tchau, tchau!